E aí, dona moça, tudo beleza? Tudo firme, igual prego na areia? Tudo certo, e contigo? Tudo perturbadinho? Não, Não, não. aí tem perturbação boa. Por É? exemplo, você gosta de pizza? Gosto. Quando você ingere a pizza, isso quando você mastiga direito, né? Quando, quando você ingere a pizza, podemos dizer que a pizza, quando chega ao seu sistema digestivo, né? Quando passa pelo início do sistema digestivo através da boca, que as pessoas não imaginam, mas a boca começa o processo digestivo na boca com as enzimas que fazem parte da saliva e todo o processo de mastigação, quebrando ali algumas moléculas e favorecendo uma melhor estrutura digestiva para o estômago e esôfago e etc. Quando você come pizza, você gera uma perturbação naquele equilíbrio que ali está, mas é uma perturbação boa. Sim. Perturbação é sinônimo de interação. Entende? Sim. É que se traz uma carga negativa sobre essa ideia de perturbação, né? Eu sei. Usar o termo interação parece mais neutro, assim, não Parece, tem mas é o nada. peso social do termo. Por exemplo, a Lua perturba os oceanos. Tá usando perturba no sentido de afeta? Isso. Por exemplo, se vier um planeta errante e passar entre a órbita dos planetas do sistema solar, nós teremos uma perturbação na ordem dos planetas. Como a ideia de ordem dos planetas é algo que se vê como positivo, se nota o planeta errante como negativo. Mas e se a Terra não estivesse em uma zona habitável, que é o mais próximo, mas não tão próximo do Sol, e o planeta alterasse a órbita da Terra e colocasse a Terra em uma órbita favorável ao desenvolvimento da vida? Seria uma perturbação positiva, não é? Sim. Por causa do significado que a gente tem do que é positivo também, né? Isso. Positivo, analisando, o positivo é ativo e o negativo é neutro. Esse é sempre como é visto. Então, o ativo perante a quê? Entende? A atividade perante a quê? Porque às vezes nós tínhamos certas bactérias que sobreviviam em uma dada temperatura e a perturbação na órbita do planeta, alterando o processo orbital, fazendo com que a Terra girasse entre si e também sobre o Sol em uma outra órbita mais próxima, aumentando a temperatura do planeta, é possível que para algumas bactérias isso fosse ruim. Então era uma perturbação ruim. Sim. Entende? Então perturbação negativa não existe. Porque perturbação neutra é meio incoerente. Porque toda perturbação é ativa, senão não perturba. Sim. Com esses critérios que eu estou trazendo, tá? Sim, mas o negativo não deveria ser receptivo? O negativo é receptivo e neutro. Neutro é receptivo. Entende? Neutro é receptivo. É, como na eletricidade. Conhece eletricidade? Não muito. Não tem a tomada? Tomada 110, padrão brasileiro, tem um polo ativo e outro polo neutro. Neutro é visto como negativo. Entende? Sim. Que na verdade é por onde voltam os elétrons que não são usados, ou a descarga, ou a fonte não converte em calor. Tá.
Tem que dar graças a Deus que tinha os eletricistas, filho da puta, que cobrava muito caro, e o menino foi estudar essas engenharia elétrica porque não queria pagar o preço lá dos caras, né? Sim. Na verdade é nossa marionetezinha, gente boa. Fala aí. Sim, é bem gente boa. A parte da marionete eu não posso. Ele fica puto quando eu zoo ele. Então vamos lá. É o seguinte. Então nós sabemos que não há perturbação negativa. Só há perturbação negativa quando eu atribuo um sentido ao termo negativo que é sempre que sempre leva em consideração o indivíduo. Mas na mecânica de interação, nós não usamos indivíduos, usamos partículas, particularidades, elementos do ambiente comum. A mecânica de interação sempre é focada no ambiente comum. Uma mecânica de interação de ambientes pessoais para ambientes comuns seria uma mecânica de interação virtual. E aí atribui um nível de complexidade que nós não iremos analisar neste momento. Então podemos usar uma mecânica de interação do ambiente comum e leis de interação do ambiente comum que nós iremos analisar e estudar no futuro. Até aqui tudo bem, né? Então, usando uma mecânica de interação do ambiente comum, não há padrão de perturbação ou interferência negativo. Por que não há? Porque a matemática não fecha. Toda atividade é positiva. Você gera um movimento, você gera uma conversão de energia, você tem uma interação de energia, possibilitado pelo negativo, que recebe tal interação. Podemos trazer a partir daí também uma dedução onde o ambiente é sempre negativo, porque o ambiente é sempre receptivo às ações. Isso buga um pouco, né? Não acho que buga. Se a gente for pensar pela ótica de que realmente toda interação vai ter uma inclusão, né? Vai ter uma continuidade, vai estar, de certa forma, expandindo esse ambiente comum. Isso. E se for pensar que o ambiente comum também sempre vai estar receptivo, porque está sempre em equilíbrio, ele pode ser negativo também. Sim, porque você consegue abstrair o termo negativo com a devida neutralidade. Sim. Então, se a gente tem um universo de interação e temos um cosmos analisados através de uma mecânica interativa sempre com foco no ambiente comum, porque aí as regras podem ser estabelecidas como padrão para cada elemento e particularidade, nós temos aí um campo de interações e unificações diversos. Então temos uma diversidade unificada, uma unidiversidade. Esse termo é muito chique, mas ele quer dizer uma coisa bem simples, chamado universo. É uma palavra bonita para poder trazer uma certa especificidade ao que a gente está trazendo para não gerar ambiguidade nos campos. Hoje eu tomei café da manhã reforçado para vir aqui, porque é muita energia pro celebreiro, né não? Então, se nós temos um universo comum, com leis comuns a todas as particularidades, e particularidade é universo pessoal, nós podemos atribuir certas regras e com essas regras matematicamente saber como são as reações desse universo comum. Campos de probabilidade. Sim. Padrões, né? Você gosta de padrões, ainda mais os padrões que te trazem lucro, não é não? Então, o ambiente pessoal, o universo pessoal, como ele está incluso nesse ambiente comum, ele vai se comportar por essas regras estabelecidas como padrão do ambiente comum. Não tem como ser diferente, né? Não tem como. Beleza.
Quais são as regras? Vamos analisar em breve. É importante dizer que elas existem para depois analisá-las, ok? Ok. Então existem regras comportamentais, como na física. Uhum. Então, dentro dessas regras comportamentais, nós temos vários padrões de competência natural, dependendo do grau de consciência. Por exemplo, uma regra padrão de competência ao grau de consciência humano. Uma regra padrão é a capacidade humana de atribuir peso, ou seja, gravidade a certas circunstâncias. Uhum. Isso é uma regra, uma capacidade inata de um campo particular dos seres humanos. Já uma pedra não tem essa capacidade inata sobre instâncias de indução, ou seja, ela delega isso aos meios, aos representantes. Tá entendendo a ideia? Essa capacidade de atribuir gravidade é uma instância da indução? É, você atribui gravidade através de dimensões de indução. Tá, eu não entendo bem como funciona, mas talvez já saia um pouco Imagine que do nós tópico. temos instâncias de dedução, Uhum. que essas instâncias que a gente fala são literalmente dimensões de interação, tá? Sim. Então nós temos instâncias de dedução, que é onde nós deduzimos as coisas. Isso é uma tanta clareza que chega a assustar. Sim. Fala aí. Obrigada pela clareza, Trevor. Então, esses campos dedutivos é o que nós percebemos como passado, agora e futuro. Sim. Que nós interpretamos como nosso presente. Uhum. Já as instâncias de indução é onde a mente habita. É o habitat mental de interação indutiva, gerando as percepções que você faz nas instâncias de dedução. Então, eu achava que isso de atribuir peso era da dedução. Não, se você atribuísse peso na instância de dedução, você não teria variação de peso. Por exemplo, o peso que uma ação tem pode ser diferente para você e diferente para outra pessoa. E esse peso é sempre atribuído no universo pessoal. E existem variações, existe uma relatividade gravitacional no ambiente e no universo pessoal de cada ser. Mas no universo comum não há tal relatividade. O campo gravitacional é restrito ao que estabelece as leis da gravidade e a massa do nosso planetinha lindo azul. Entendi. Então, nós temos no universo comum uma gravidade já pré-estabelecida e que padrão, ok? Uhum. No universo pessoal, esse campo de gravidade é relativo e atribuído em ressonância ao grau de consciência do ser ali, ser em questão. Uhum. Essa é uma habilidade que compõe o universo pessoal de um ser com grau de consciência humano. Uhum. Graças a Deus, né? Então, por que nós estamos falando disso? Porque nós estamos trazendo uma dada liberdade pós-empoderamento dos seres, onde eles têm uma interação pulsiva. Uma interação pulsiva. Eles têm pulsos e esses pulsos são ressonantes, trazendo relação entre os seres, ok? Ok. Então, uma relação compulsiva é uma relação de compulsão comum. São pulsões e pulsos comuns a um ambiente comum. Por exemplo, existe uma compulsão por trocar de carro a cada 2 anos. Se chega aos 2 anos e a pessoa não troca de carro, ela fica mal. Isso é hipotético, ok? Tá. Não existe compulsão sozinha. Toda compulsão vem de um campo.
Vem de uma ideia comum e tribal. Um pulso comum. Lembrando que pulso comum não é nem negativo nem positivo. Isso é foda pra caralho, né? Então, nós temos aí uma ideia fora da paz de espírito, aonde o ser tem agonia quando não troca de carro. Ah, Tranca, você tá dizendo que trocar de carro é errado? Nunca. Trocar de carro é natural, o ser tem todo o direito. Vai que o carro anterior não atende mais aquele ser, né? Sabe se ele engordou 100 quilos e aquele carro já não é mais compatível com o Godinho. Entende? Sim. Não tem problema. Mas nós estamos avaliando o desconforto que o ser traz para nós. O que ele vê como algo ruim, pois o deixa agoniado. Então, o transtorno compulsivo é uma tentativa de adaptar-se a um ambiente, e esse ambiente traz padrões que tiram o ser da sua paz de espírito. E através das regras do ambiente comum, nós podemos adaptar padrões para favorecer em plenitude o ambiente pessoal daquele indivíduo em questão. Analisando quais são os pulsos e quais são as ideias que o ser tem em seu universo pessoal, dando a ele o desejo de trocar de carro a cada 2 anos, que seja. Essas regras do ambiente comum, essas regras não são essas pulsões do ambiente comum. As regras são o que governam o ambiente comum. Isso, tá chegando comigo junto, hein? Tô curtindo, hein? Sim. Então, esse não alinhamento Quer dessas trazer pulsões... para uma coisa básica, bem prática? Quer trazer para uma ideia bem prática? Pode ser. É bem povão. O povo sabe das coisas, é ou não é? Sabe? Todo mundo troca de carro a cada 2 anos? Não. E se a pessoa quer trocar de carro e tem lá uma tentativa de transtornar, ou seja, adaptar, cortar caminho, fazer outro percurso, em uma busca por um carro novo a cada 2 anos, e dormir com a cabeça no carnê, nós temos um padrão comum. E a regra comum é: você pode ou não trocar de carro a cada 2 anos. Porque isso não vai fazer com que você morra. Isso quebra o paradigma da necessidade da troca do automóvel. Sim. É uma maneira de ver. Ah, eu quero comer Burger King todo dia. Todo mundo come todo dia? Não. Já é um ponto reflexivo. Essas regras do ambiente comum, elas serão trazidas devagarzinho. Porque se a gente falar de regra do ambiente comum, pode virar dogma. E regra não é dogma. Sim. A regra é um conceito atemporal. Esse conceito atemporal é constantemente adaptado. A lei da gravidade é um conceito atemporal que é adaptado a cada circunstância. Dentro da ciência, isso não traz muitos problemas, mas dentro do dogmatismo, temos problemas. Então, tem como o ser estar mais alinhado a essas regras do ambiente, mais consciente dessas regras do que desses padrões que às vezes fazem O mal? ser não precisa saber das regras, mas ele está à mercê delas. É como as leis da física. Sim. Antes da descoberta ou da prova da existência da gravidade, a gravidade sempre existiu. Sim, mas... Então, o ser que está... Desculpe lhe cortar, minha querida. Não, pode falar. O ser que está em paz de espírito, ele está sempre dentro das regras. Porque a Por paz mais que essas... a paz vai ser como um norteador, assim, como um direcionador. Isso. A paz, ela traz consigo um alinhamento de toda a interação.
E por mais que essa decisão com foco na paz do espírito seja perturbadora, pois vai contra as ideias sociais comuns ao ambiente, foda-se. Foco no seu bem-estar. E a perturbação não é nem negativa, nem positiva. E se perturba o ambiente, padrões em paz, o ambiente tem problemas. Uhum. Compreende? Compreendo. Pica das capuchetas, né não? Eu achei. Então é isso. Por enquanto é isso. Beleza. Gostou? Ficou com alguma dúvida? Quer perguntar os números da Mega Sena? Não. Não? Tá vendo? Já tá no nível de não querer ganhar na Mega Sena. Isso sim é evolução. Querer isso... eu até quero, né, Tranca? Querer eu até quero. Mas você não vai me dar, né? Né? Fazer o quê? Você só tá me zoando? Você não vai me dar o número? Trouxa, assim, eu também já não sou mais. Entendeu? Olha aí, tá ligeira então. Sim. A gente Parabéns, você né? tá boa. Você tá boa? Eu tô. Mas... Boa, eu gosto assim, quando a pessoa tá boa. Também. Eu vou parar de zoar que agora você é um ser comprometido, né? Vai que eu me deparo aí com o seu compromissário nas nights do astral. Mas qual aí que pega seria o mal. problema? Não tem problema. Eu acho que tem. Todo mundo de boa. Ah, então é abertinho pra todo mundo ser feliz? Todo mundo pode ser feliz. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tô entendendo. Bom, depois dessa piadinha, né? Porque eu tenho que deixar a assinatura. Claro. Fica com Deus aí. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Beleza, valeu, Tranca. Paz. Paz.